que o dilúvio foi parcial. A gente vai ver alguma coisa sobre isso. Ou então, o cara chega para você e diz, olha, não, você está vendo que não cabe na cabeça de ninguém? Não existe água suficiente no mundo, por exemplo, para cobrir o Monte Everest, porque a palavra de Deus diz que todos os montes foram submersos e as águas prevaleceram 15 côvados acima do pico de qualquer monte. Realmente, a água que a gente tem no mundo não dá para cobrir o Monte Everest, não. Mas nós vamos ver também o que foi que aconteceu sobre isso. Ou então ele chega e faz, por que existem pombos? Por que existe pombos? Não, porque a Bíblia fala que Noé pegou um casalzinho de cada animal, aí no dia dele sair, ele abriu a portinha, soltou a pombinha, ela foi embora e não voltou. Não só tinha um casal? E aí, como é que os pombos se reproduziram se o casal e a pombinha não voltou? Não é verdade? Mas a Bíblia tem resposta para tudo, amém? A Bíblia tem resposta para tudo. Eu só quero colocar na tua cabeça, plantar essas coisas para você ver que na história de Noé tem bem mais do que umas figurinhas. Para as crianças, ok, tudo bem. Mas para vocês que já são maduros, né, a gente precisa de mantimento sólido, amém? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que realmente, e isso vocês sabem, a Arca de Noé realmente existiu. Realmente ela existiu. A Bíblia fala que ela repousou sobre o Monte Ararat, está na Bíblia, né? E os relatos mais fiéis que existem são de dois homens, né? Um turco que viveu mais ou menos no ano de 1902, quando naquele tempo, no Monte Ararat ali, houve um aquecimento, assim, um verão um pouco acima do normal, e houve um derretimento da geleira, e ele conseguiu ver uma grande embarcação, ou pelo menos partes de uma grande embarcação em cima de um monte. Isso em 1902. Durante a Segunda Guerra Mundial também, um capitão de um exército, ele também viu, o seu agrupamento também viu uma pequena embarcação. Se você chegar em casa hoje e colocar lá no YouTube a Arca de Noé, você vai achar vários filmes. Uns são os verdadeiros, outros não. Mas esses relatos aqui, o que me chamou a atenção é que esses dois homens nunca se encontraram. Um foi em 1902 e outro na Segunda Guerra Mundial. Eu não sou bom em história, provavelmente 1970 e alguma coisa. Segunda. 40? Pronto. Segunda Grande Guerra Mundial. E a descrição que eles passam se parecem muito com a descrição de um quanto outro. São praticamente iguais, de um grande embarcação que estava sobre aquele monte. Então, nós como cristãos, nós não precisávamos nem disso. Mas eu quero colocar para você, eu vinha pensando, porque além de destacar disso, nós precisamos de colocar munição, porque o mundo lá fora vai fazer esse tipo de pergunta para a gente. Esse tipo de pergunta para a gente. Por que nunca acharam? Por que nunca acharam? Não, já viram. Realmente já viram. A grande dificuldade de você, só para a gente situar por que realmente é tão difícil, a grande dificuldade é porque esse monte, o Monte Ararat, ele está mais ou menos numa divisa de 3 a 4 países. E são, assim, pessoas assim que são muito amigos, né? São bem amiguinhos uns dos outros, assim, que um país é o Irã, outro é a Armênia, né? E outro, deixa eu ver aqui, a Turquia. Eles são bem amiguinhos, de vez em quando eles gostam de explodir os amiguinhos por lá, e assim sucessivamente, né? E esse monte está mais ou menos nessa tríplice fronteira. Existem pessoas que dizem que ainda inclui aí o Azerbaijão também no meio também, mas são amiguinhos também, né? São bem amiguinhos também. E qual a grande dificuldade? É para você fazer expedições científicas lá, para realmente procurar a arca, além de você ter uma grande área para cobrir, uma área de cerca de 32 quilômetros quadrados, com uma camada de gelo de 10 metros de profundidade, para você achar, você tem que ter permissão, muitas vezes, dos 3 ou 4 países. Senão, você chega na montanha, aí um exército chega, você recebeu a permissão, não, mas a Turquia me deu, não, mas nós somos do Irã, esse monte é do Irã, não é da Turquia, pode sair e vai pesquisar no outro canto. E às vezes para você chegar para pesquisar, você entra pela fronteira de um país,
quando você desce no desfiladeiro, está dentro de outro país já. E aí tem as grandes dificuldades de pesquisa. Segunda dificuldade é que o Monte Ararat, quando Noé, a arca repousou lá, ele não era como é hoje. O Monte Ararat realmente é um monte muito alto, tem um desfiladeiro muito alto, onde provavelmente a arca está. Ele não era como é hoje, no tempo de Noé. A história conta que houve muitos e muitos terremotos e operações vulcânicas na área que provavelmente soterrou, não é? A arca provavelmente está debaixo de toneladas, talvez, de pedras e larva congelada e tudo, e isso dificulta e muito. Porém, pessoas já evidenciaram a presença dessa embarcação. Hoje é muito difícil, ainda se procura. Tem alguns vídeos que eu até alguns vi essa semana, só que não dava para entender, eles não estavam legendados e eu não sei nem que língua é aquela que eles estavam falando, né? Mas encontra-se uma grande embarcação de madeira no Monte Ararat. Então, é só para você se situar, como eu vinha pensando, só para colocar mais munição para você poder dialogar com o mundo aí fora. A gente não precisa disso, mas o mundo precisa sim. E nós vamos começar a ver um pouquinho da fé de Noé quando ele foi levantado por Deus para isso, porque a própria Bíblia, em Hebreus 11, onde a gente chama de a galeria da fé, né, onde tem os heróis da fé, quando a gente aprendia ela lá nas criancinhas, ele destaca Noé como um homem que foi divinamente instruído das coisas que não se via. E que coisas são essas que não se via? Nós vamos ver, nós vamos estudar um pouquinho hoje aqui. Bom, para a gente estudar um pouquinho, eu gostaria só de destacar onde era que Noé morava, onde era para o contexto da época, não é? A gente crê que o mundo, não é? Ele foi criado Adão e Eva, e aí daí surgiu toda a nossa civilização, né? E a de Noé também, partindo de dois seres humanos criados por Deus. Amém. Nós somos assim, nós cremos no que a Bíblia fala. Eu creio no que a Bíblia fala. Afinal de contas, a Bíblia é a verdade. Então, partindo de dois seres humanos, existem estudos em matemática que se faz muito, é muito comum fazer isso, que é usado muito em censos, para você, por exemplo, projetar qual será a população do Brasil daqui a 50 anos, por exemplo. Como é que se faz isso? São estudos estatísticos. Pega-se o nascimento durante vários anos, né? Coloca algumas variáveis em cima disso e se projeta qual será a população do Brasil daqui a 50 anos, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos e assim sucessivamente, né? Bom, se você pegar esses mesmos dados, né, e você partir do zero de um casal, e você chegar até o tempo de Noé, que da criação do mundo até o tempo de Noé foi exatamente 1656 anos para o dilúvio vir. Se você pegar essas mesmas equações e aplicar naquele tempo, você vai ver que a população do mundo, ela tinha entre 700 milhões e 2 bilhões de habitantes no tempo de Noé. Não era só Noé, Sem, Cão e Jafé. Não, tinha muito mais gente nesse mundo, né? Entre 700 milhões e 2 bilhões. Vamos pegar um menor número. Vamos supor que seja 700 milhões de habitantes aí no menor cálculo e ainda colocando várias variáveis aí em cima, né? Aí a gente vai começar a destacar a fé de Noé. Você já sentiu oposição na vida? Você sentiu oposição na vida? E você se opor a todo um planeta. Você está contra todo um planeta inteiro. Muitas vezes a gente está contra algum grupo, alguma coisa, e a gente sabe que é pesado. Tem que guardar o coração. Tem que guardar o coração. Imagina você contra um planeta inteiro. Porque Deus só viu Noé ali. Deus só viu Noé. Noé vinha de uma família, né, interessante. Né? O pai de Noé era Lameque, se eu não me engano. O avô era Matusalém, que foi o homem que mais viveu. E o bisavô deles, se a memória não me falha agora, era Enoque. E Enoque era tão bom que Deus levou ele, né?
Foi o primeiro a ser trasladado para o céu. Então, Noé vinha de uma família que soube criá-lo no caminho do Senhor. Quando Noé nasceu, o pai dele colocou o nome Noé, que significa descanso. Não é? E a história, por que o pai de Noé também não entrou na arca? Se você dá uma olhada aí naquela cronologia, pegar aquela genealogia direitinho, você vai ver que o pai de Noé morreu exatamente no ano do dilúvio. Então ele não entrou na arca porque ele morreu antes. E Noé, de todo o planeta, não era o único que andava com Deus. Era um homem justo e bom e andava com Deus. E aí Deus chegou para ele e falou: Noé, você vai preparar uma arca. E a gente vai ver a descrição da arca daqui a pouco. Porque eu vou acabar com o mundo. E Noé começou a fazer a arca. Imagina o que não falaram de Noé por aí. Bom, a gente muitas vezes pensa que a população do mundo, como fala nos livros de histórias, né, era um monte de gente que morava em cavernas e um monte de gente. Não, a Bíblia fala outra história. A Bíblia fala outra história. Não era um monte de gente que não sabia de nada, nem vivia. Não. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 4, 21 e 22, eu queria que você abrisse só para você conferir. Gênesis 4, 21 e 22. A minha está abrindo aqui. Gênesis 4, 21 e 22. Esses dois versículos aqui, só para destacar, para você ver que a civilização naquela época era uma civilização também que eles tinham ciência, eles eram avançados também. Como, Adriano? Se você ler o 21 aqui, você vai dizer aqui, o nome do seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Bom, a gente vai voltar nele, calma. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Vamos pensar um pouco nesse versículo aqui, para você ver que a contexto da época não eram de homens realmente que sabiam o que estavam fazendo, eram homens inteligentes. Por quê? Você já tentou fazer, como Jubal aqui era pai de todos que tocam harpa e flauta. Ele que iniciou a história. Você já tentou fazer uma flautazinha com um bambuzinho? Você vai ali, pega um bambu, dá uns furinhos nele, fura em cima, dá um furinho aqui, dá um sopro e sai o som perfeito. Já tentou? Cadê Elias? Elias está por aí? Eu vi Elias por aí. Elias toca instrumento de sopro. Alguém toca instrumento de sopro? Mas aí os músicos sabem. Né? O pessoal que toca música sabe. Provavelmente você vai demorar muito, muito tempo para você fazer o furinho no lugar certo, na profundidade certa, o tamanho do bambu certo, o sopro certo. E ele fazia a harpa. Então ele não era aquele homem louco, aquele nardental, aquele que... Né? De baixo aqui, vamos destacar agora Tubal-Caim. Ele disse que ele era artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Deixa eu só destacar esse aqui também. Para você extrair o ferro do minério, você precisa de uma pequena temperaturazinha de 1535 graus. Naquele tempo, no tempo de Noé. Então não era uma coisa fácil de aqui eu vou extrair ferro daqui. Precisa de uma pequena temperatura. Para você fazer bronze, que ele diz aqui, bronze é uma liga. Bronze é uma liga de cobre e zinco. E tem que estar nas proporções perfeitas. Porque se não tiver na proporção perfeita, né, o seu instrumento cortante vai perder o fio. Vai cegar. E para você fazer isso aí, você precisa de uma temperaturazinha de 1030 graus, mais ou menos, para você poder fazer a liga. Então, nós estamos falando de pessoas da época de Noé, que eram artífices de ferro, de bronze, de música, de construtores, já havia cidades. Então, a oposição que Noé sentiu naquele tempo não foi uma oposição desordenada. Tinha gente bem coordenada naquele tempo. Amém? Só para você sentir um pouco aí. Bom, mas aí você deve estar pensando, poxa, Adriane, mas a história não fala do homem das cavernas? É provado que tem nas cavernas lá desenhos dos homens lá? Tem.
A Bíblia realmente fala. Na Bíblia também fala do homem das cavernas. Eu vou ler aqui Jó 30. Se você quiser abrir Jó 30. Jó de número 30. Diz assim, ó. Mas agora se riem de mim mesmo os de menos idade que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, de quem me serviria força das suas mãos, homem cujo vigor se pereceu. De mingo e fome debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas desoladas, apanham malvas e folha de arbusto, e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos, gritam-se contra eles como se gritam atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra, das rochas, bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame da terra são escorraçados. Agora abre em Jó 24. Você vai ver Jó escrevendo também. Jó 24. Ele fala assim, ó, a partir do 3. Desviam do caminho aos necessitados e aos pobres da terra. Todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mister, à procura da presa em campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam pastos de perverso e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas com frio. Pelas chuvas, pelas montanhas são molhados, não têm refúgio, abraçam as rochas. Essa descrição aí não parece mais ou menos com aquela descrição que a gente vê se você juntar as duas no livro de história daquele povo que vivia realmente nas cavernas, não? Então a Bíblia fala. A Bíblia não está errada. Realmente a civilização da época era inteligente. Porém, o livro de Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, descreve algumas pessoas que tinham aquele comportamento de habitar, como a gente viu no 30 aqui, em desfiladeiros, em cavernas, gritava por entre os arbustos. Então, a tua Bíblia não está errada não, tá, irmão? O livro de história só fez confirmar o que você já tinha aqui. Amém? Uma outra coisa que tinha naquele tempo de Noé era a uniformidade climática. A Terra tinha mais ou menos o mesmo clima, ela tinha mais ou menos, né, um único continente, que todos os livros de ciência dizem que era um único continente, que os livros de ciência chamam de Pangeia. Era um único só. Tanto se você pegar o mapa do Brasil, você vai ver que se você aproximar ele da África, ele se encaixa um com o outro, mais ou menos. Ele se encaixa. Então, a Bíblia fala sobre isso. Se você... isso a gente vai ver, está um pouquinho mais na frente, lá no Gênesis 1. Tá? E nós tínhamos também uma topografia diferente do que nós temos hoje. É por isso que hoje... Eu falei no começo que alguém pode falar para você, ó, a água que tem hoje não dá para cobrir o Monte Everest, realmente não dá. Mas o que a gente tinha antigamente no tempo de Noé era outra geografia. Tá? Só para você ter uma ideia, existe um programa de computador que ele chega, ele pega um monte, né? E isso a ciência prova isso. Ele pega um monte e ele dá uma esticada no monte. É como se você tivesse um monte aqui assim, ó, tá? Ele dá, e aí você digitaliza a imagem, coloca as equações, tudo, e você de repente você vai abrindo dessa forma. Até chegar numa época que o programa faz, não, para, que senão arrebenta tudo. Ele só vai até aí. Tá? Aí ele chega e faz isso com a Cordilheira dos Andes, faz isso, e aí sucessivamente. E a ciência mostra que naquele tempo, não é, os montes mais altos que existiam não passavam de 2,5 km e os oceanos eram menos profundos. Nós tínhamos uma topografia, ou seja, uma região que era menos íngreme. Menos íngreme. Bom, daqui a pouco a gente vai chegar. Não é só estou te alimentando para você ver. E aí Deus chega para Noé em Gênesis e faz, constrói uma arca. Constrói uma arca que eu vou destruir o mundo. E vou fazer desaparecer da terra todo ser vivente. Bom, eu tenho um texto aqui. Antes da gente ler esse texto, né, da arca, né,
eu vou falar para você. Gostaria que você fechasse os olhos e você tentasse entender o que eu vou ler aqui para você agora. Foi mais ou menos o que Deus fez com Noé. Eu acredito que ele escutou ali Noé. Feche os olhos e tenta entender o que eu vou falar aqui agora. Você vai fazer um veículo que vai possuir duas asas em formato de delta. Deve ser composto por uma estrutura de alumínio, sendo coberto e revestido por uma superfície de isolamento em forma de placas cerâmicas adensadas em sílicas de cor preta. Esta placa deve resistir a uma temperatura de 2.500 graus. São peças únicas, projetadas uma a uma individualmente por computador e colocadas manualmente com adesivo térmico, especial ao corpo do veículo, especialmente no dorso da fuselagem e nas asas. A energia elétrica é fornecida por células de combustível, que produzem como subproduto água potável, que será aproveitada por sua família. Faça um tanque externo. As paredes do tanque externo são formadas por uma liga de alumínio de cerca de 5 centímetros de espessura e coberto por espuma protetora isolante de poliisocianurato, com cerca de 2,5 milímetros de espessura para proteger o tanque do frio e do calor exagerado pelo atrito do ar. Os motores devem ser fixados no tanque e estar disposto lateralmente ao tanque externo e devem funcionar com combustível de alumínio atomizado e perclorato de amônia. Pronto, pode abrir o olho. Você conseguiria fazer isso? Não, não conseguiria. Isso que eu li para vocês é um pouquinho da descrição do ônibus espacial, aquele que sobe com os astronautas lá para a Lua, né? Então, um pouquinho da descrição. Você acha que quando Deus chegou para Noé e fala, construa uma arca de 130, a gente já vai ler as medidas ali agora, construa uma arca que eu vou fazer chover no mundo. Você sabia? Você acha que Noé sabia o que era chuva? Naquele tempo não chovia. A Bíblia fala que uma neblina subia da terra e regava o jardim. Naquele tempo não existia chuva, Noé nunca tinha presenciado um dilúvio e nem ele sabia o que era uma arca. E Noé era fazendeiro. Agora imagina você entrar, vamos supor que você está nesse prédio aqui agora. Diga, ó, esse prédio aqui foi construído e foi idealizado, projetado por um fazendeiro. O cara não fez engenharia. Você ficava aqui embaixo e deixava seu filho lá em cima pulando. Imagina a competência de Noé. Aí começamos a entrar na fé de Noé. A Bíblia fala que Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se via, aparelhou uma arca. Construiu e aparelhou uma arca para fazer. Então imagine esse prédio aqui, né? A gente deve ter uma coluna ali, a gente tem uma coluna ali, tem outra ali atrás, tudo isso aqui, tem uma aqui também, tudo isso feito por um fazendeiro. Nenhum engenheiro chegou aqui para fazer, não. Foi um cara que criava gado, plantava, ele fez aqui, não, coloca essa coluna aqui, coloca ali, sobe as paredes, cobre e bota o povo aí dentro aí. Imagina o que Noé não deve ter pensado, mas ele obedeceu. Ele creu. Ele creu. Muitas vezes Deus vai mandar a gente fazer alguma coisa que a gente não sabe, mas Deus é um Deus que capacita. Eu tenho fé de que Noé precisou de um tempo de preparação para tudo isso. Quando Deus mandar a gente fazer alguma coisa, mandar a mim, mandar você, Ele vai preparar. Tem um tempo de preparação. A gente estudando submissão e autoridade com João Roberto falava exatamente isso. Tem o tempo de preparação. Quando Deus, o Espírito Santo tocar em você e mandar você fazer, se você não estiver preparado, espere que Ele vai te preparar. E ele cita o exemplo de Moisés, que quando disse, eu já sou preparado mesmo, Deus já me levantou mesmo, vou embora. Foi o que ele fez, matou um egípcio. Diz totalmente despreparado ainda. Então tem o tempo de preparação. Aí a gente lembra do rema, tempo de preparação não é tempo perdido. Amém? Noé não sabia. Era coisa, Deus chegasse para ele, constrói uma arca, faz
esse veículo aqui que eu estou te dizendo, porque eu vou esborolilar o mundo todo. Mas você sabe o que é esborolilar o mundo todo? Não, mas Noé também não sabia o que era chuva, nem o que era dilúvio também. Essa palavra não existe. Eu criei aqui agora. Mas Noé também não sabia. Quando Deus chegou para ele e falou, ó, vai ter um dilúvio. Ele não sabia o que era. Ele só obedeceu. A Bíblia fala, né? Eu creio que Noé teve que ter uma, além de fazendeiro, ele teve que ter uma alta capacidade de administração. Noé sozinho não conseguiria construir aquela arca. Só com os 3 filhos dele. Outra coisa, eu não assisti o filme Noé, tá? Eu não assisti, eu não estou empolgado por causa do filme de Noé. Porque realmente me chamou a atenção disso. Eu não assisti esse filme ainda. Até porque pessoas falam que Noé tem um relato fidedigno da Bíblia. Eu não assisti esse filme. Bom, e aí ele começou com certeza ele recrutou pessoas a construir aquela arca, né? Imagina Noé, um fazendeiro, ter que dizer, ó, pega esse tronco de árvore, bota aqui sim que ele vai servir de viga para que a embarcação não quebre, porque é uma embarcação que a gente vai fazer, eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei quanto tempo a gente vai passar lá dentro. Às vezes a gente sai para viajar, não, nós vamos passar um final de semana numa praia, em alguma coisa. Você sabe o que levar. Mas Deus não disse a Noé quanto tempo isso ia durar. Deus não falou. E a gente sabe que o dilúvio, né, ele demorou, para que Noé entrasse na arca e saísse, demorou mais ou menos 370 e alguma coisa dele, Noé dentro da arca. Né? E aí se a gente vier estudar para a arca agora, a arca, quando Noé construiu, ela tinha transformando, o grande problema é que a Bíblia ela dá as medidas em côvados, não é? E acho que é 300 côvados, 300 por 50 de largura, por 30 de altura, isso. Mas as medidas de antes não são como as de hoje. Hoje a gente tem o que a gente chama de SI, que é Sistema Internacional. Né? 1 metro aqui é 1 metro em qualquer lugar do mundo. Mas quando você fala de côvado, tinha o côvado babilônico maior e o côvado menor. Tinha o côvado egípcio maior e o menor. Cada um tinha uma medida diferente. Mas se você pegar o menor, vamos pegar o menor. Você vai ver que a Arca de Noé ela tinha mais ou menos uns 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13,3 mais ou menos de altura. Não é? Porque às vezes o pessoal fica pensando, era um barquinho. Não, era uma arca. As proporções dela eram de 6 para 1. 6 para 1. O único objetivo dessa arca era flutuar. Não era de navegar, porque os barcos é diferente. Você pegar um navio, uma lancha, um barco, ela tem a frente assim, para sair cortando a água. Noé não tinha esse objetivo, era só de flutuar, somente. Tá? Se você pegar o volume dela, ela tinha cerca de mais ou menos quase 41 mil metros cúbicos de volume, dividido em 3 compartimentos. Tá? Esse volume equivale mais ou menos a um prédio de 60 e poucos andares, com cada andar de 200 metros de comprimento. Tinha espaço suficiente. Há muita coisa. Se Noé não quisesse trabalhar, não, eu vou carregar carro aqui, fazer ela de balsa. Caberia mais ou menos uns 3.900 Fiat Unozinho daquele lá dentro. Então, espaço tinha. Era grande. O homem só conseguiu fazer uma embarcação mais ou menos do tamanho da Arca de Noé há 150 anos atrás. Até as caravelas que chegaram aqui do Brasil, se você botasse perto da Arca de Noé, parecia um botezinho salva-vidas perto dele. Era uma coisa grande. Mas ele fez com a ajuda de muitas, recrutando muitas e muitas pessoas. Né? Outra pergunta que fala assim, não, e os animais? Não caberia todos os animais dentro da arca? Não precisou colocar todos os animais dentro da arca. A Bíblia diz que ele tinha que pegar as espécies. Espécies não é todos os animais. Você não precisava ter um poodle, um rottweiler, não precisava ter um pitbull. Não. Espécie de animal. Você precisava um casal de cada espécie. E a pomba? Se você ler em Gênesis 7, você vai ver dos animais que voam, ele pegou 7 casais. Por isso que ainda existe para as pombinhas até hoje. Não é? Por isso que existe. Graças a Deus. Deus foi sábio, porque sabia que ele ia soltar para ver se chegava.
Então a primeira pergunta está respondida. Então ele precisava colocar os animais ali dentro ali. Ele pegou espécies de animais, espécies, né, tipo primitivo de animal. Se você pegar, por exemplo, você pegar um cachorro, se você pegar uma hiena e você pegar um lobo, os casais certos, depois da inundação que acabou, eles começaram o cruzamento, você tem toda a variedade de espécies que você tem hoje, tranquilamente. A ciência ensina isso numa ciência chamada baraminologia. Pegando os casais certos, você tem toda a variedade que tem hoje, tranquilamente. Porque o que você tem são variedades. Ah, mas existe mais de 1.300.000 espécies. Calma. Dessas espécies que a gente conhece, de 1.300.000, 1 milhão é peixe e inseto. Duas coisas pequenas. O resto, Noé colocou ali. Noé não. Vou destacar mais ainda. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 6:20, você vai ver, Gênesis 6:20, que Noé não ficou, além de ter preocupação de construir toda a arca, ele não saiu correndo atrás de papagaio, correndo atrás de zebra, correndo atrás, não. Foi que Deus disse, 2 a 2 virão a ti. Aí isso aí era com Deus. Deus era que ia escolher a espécie perfeita. Já pensou se ele tivesse, Noé tivesse que escolher um casal, por exemplo, de cavalos, por exemplo, e um deles fosse estéril? Como era que ia ser? Mas essa responsabilidade não era dele. Essa era de Deus. A responsabilidade dele era colocar tudo dentro da arca. E guardar. E aí, como é que ele ia fazer isso? Ah, mas tem muitos... Eu tenho certeza que Deus mandou filhotes para ele, de animal. Tinha espaço suficiente dentro da arca, pelas dimensões que a gente falou aqui, para pegar um tipo básico de cada animal, para botar dentro da arca. O problema de Noé era guardar esses animais. E como é que a gente fazia isso? Rapaz, não dá certo esse negócio. Um leão perto de uma ovelha. Já pensou, né? E aí, vamos botar o leão aqui de lado da jaula da ovelha? Não, os animais naquele tempo, a Bíblia fala que ninguém era carnívoro naquela época. Depois do dilúvio foi que houve a permissão de comer carne. Todo mundo e os animais, está lá no Gênesis, todo mundo comia vegetais. Noé precisava botar vegetais. Mas imagina a quantidade que Noé ia colocar ali dentro. Né? Você não podia estar no meio do dilúvio, né? De repente, eita, esqueci das laranjas, das bananas, onde é que está? Meu Deus, acontece muito isso, né? Uma vez eu fui para um aniversário, né? Saí daqui de uma pessoa para ir para um aniversário lá em Campina Grande, um 15 anos. Quando eu cheguei ali, mais ou menos ali em Café do Vento, lembrei que as senhas tinham ficado em casa. Aí tem que voltar. Noé não podia fazer isso. Não é? Já pensou, né? Meu Deus do céu, cadê as bananas? E agora as bananas de um macaco? Ô, Sem, cadê as bananas? Eita, esqueci, e agora? Não, toca pro posto Ipiranga aí. Não tinha posto Ipiranga naquele tempo. Não tinha shopping, não tinha nada. Ele tinha que lembrar de tudo. Veja a capacidade de organização de Noé naquele tempo. Veja como ele foi obediente a Deus. Bom, mas era muito animal. Bom, gente, tá? Algumas pessoas, você lê, você vai ver que a arca era composta de 3 compartimentos. Primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. Geralmente, se você fizer mais ou menos, ver um pouquinho assim de embarcações, eu vejo que a embarcação ela tem passa da metade para baixo do que para cima, senão ela vira. Então a gente pode mais ou menos inferir que aqueles 2 andares inferior, eles estavam ali submersos debaixo d'água, não é? Se estava debaixo d'água ali, aquela chuva, né? Um monte de coisa ali. Provavelmente aqueles andares de baixo ali estavam os animais mais pesadinhos do lugar, que escuro, frio. E isso é bom para quê? Hibernação. Né? Provavelmente alguns animais ali devem ter dado uma hibernada. As aves passam também por um processo similar que é chamado de torpor, que elas diminuem o metabolismo, diminuem a quantidade de comida. Alguns animais hibernam por vários e vários meses. Eu tenho certeza que Deus deu uma contribuída ali também com Moisés, pela fé dele. Pela fé que ele teve. Bom, então, e o dilúvio? Né? O dilúvio foi a maior catástrofe que o mundo pode ter visto até os dias de hoje. Até os dias de hoje,
Com certeza não existia uma catástrofe maior, porque a gente acha que foi uma chuva de 40 dias e 40 noites. Não. A Bíblia fala que as fontes do abismo se abriram. Foi água de baixo para cima e de cima para baixo. Ah, mas como é que isso pode acontecer? Pode. A ciência hoje em dia mostra que é perfeitamente possível. Aí como veio tanta água de baixo? Eu não lembro exatamente o ano, mas na Alemanha e na Rússia estavam fazendo pesquisas geológicas e tentaram cavar uma sonda, não é? Um buraco de mais ou menos uns 18 quilômetros de profundidade para justamente fazer os estudos geológicos para ver onde vai a crosta terrestre, material, essas coisas. E a uns 9 quilômetros de profundidade, não é como um poço artesiano que se fura de 70 metros e acha água, não. Tá? Quilômetros de profundidade, achou-se água salgada com a salinidade 2 vezes maior do que a água do mar. 2 vezes maior do que a água do mar. Tanto na Alemanha como na Rússia, achou-se água do mar. A ciência mostra que provavelmente é a teoria mais aceita, que existia um lençol de água, isso é de onde veio a água do dilúvio, debaixo da terra, e toda a crosta ficava em cima. A partir do momento que houve a ruptura, essa água começou a subir. Imagina você com uma bacia aqui cheia d'água, né, com alguma coisa em cima, um isopor em cima. De repente você fura o isopor e empurra para baixo. O que é que vai acontecer com a água? Vai subir pelos orifícios. E foi isso que Deus fez. A Bíblia fala que as fontes do abismo se abriram. E aquela água subiu ali, né, a uma determinada altura, e foi provavelmente uma catástrofe mundial. Provavelmente houve muitos maremotos, tufões, terremotos, tempestade de raios. Foi uma catástrofe mundial. Não foi uma coisa que demorou, ficou 40 dias aquela chuvinha e foi subindo. Não. A Bíblia fala que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Provavelmente foi uma coisa rápida. Muito provavelmente. Mas como você pode provar isso? Bom, existem muitas pesquisas que se acharam aqueles animais que estão extintos, mamutes e rinocerontes, congelados na Sibéria. Até aí, tudo ok, né? Então, na Sibéria devia estar congelado mesmo, né? Mas acharam ele ainda com comida tropical na boca e no estômago, o que indica que seja um congelamento rápido, muito rápido. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Provavelmente essa fissura, quando veio se abrindo, para circular, a ciência mostra que para circular a Terra, para romper realmente, para as fontes do abismo, para ela dar um círculo na Terra para subir, provavelmente demorou menos de 3 horas. Para ela se romper e subir. A partir do momento que a água sobe, né, com uma determinada pressão, que ela chega a alguns quilômetros de altura, as temperaturas lá em cima são temperaturas negativas. Provavelmente a água congela e desce em forma de gelo. E um congelamento rápido. A ciência mostra isso. Mostra isso através dos fósseis, mostra isso através de várias experiências que podem fazer isso. E aí, eu já falei que a geografia da época era outra. Os montes eram mais baixos, os oceanos menos profundos, não é? Então, tem uma revista conceituadíssima, que é a revista National Geographic, que no ano de 1945, em janeiro, ela disse que no mundo todo existe água suficiente. Se você tiver uma certa geografia, não é, de montes mais baixos, mais ou menos o que a gente tem, o que a ciência mostra. Existe água no mundo para cobrir todos os montes e ainda passar 1,5 milha de altura. E a gente deve perguntar, e onde é que está toda a água agora? Já veio tanta água, onde é que está toda a água? A partir do momento que os continentes eles começaram, não é, a se movimentar, o que é que aconteceu? Ele tinha mais ou menos um continente assim, e aí quando a placa para, vai subindo, aumentando os montes, e os oceanos vão ficando mais profundos. Vai começando a ficar, os montes subir, os oceanos mais profundos. A água do dilúvio ainda está todinha aí. Ela não foi para lugar nenhum.
Se você derreter as geleiras que tem, você vai subir o nível do oceano a alguns metros de altura, cerca de 70 metros de altura. Só das geleiras, fora a água dos oceanos. Se você levar ao fundo, como diz, você vai ver, a ciência mostra que tem água suficiente. O dilúvio, ele foi um dilúvio total. Ele não foi parcial, ele foi total. Noé obedeceu a Deus sem saber o que era. Sem saber o que era. Se você abrir a sua Bíblia, se abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, você vai ver que Noé foi filho de Lameque, e Lameque teve filhos e filhas. O pai de Lameque era Matusalém, teve filhos e filhas. E foi o homem que mais viveu, né? Matusalém. Então Noé teve irmãos, irmãs, teve primos, primas, teve tios e tias. Mas quem entrou na arca? Só Noé e a família dele. Os seus filhos e as mulheres de seus filhos, por causa da obediência a Deus. Por causa da obediência a Deus. Bom, porque muita gente não acredita na Bíblia. As coisas da Bíblia são bem claras. As coisas da Bíblia são bem claras. Bom, se eu chegar para você e disser, em que dia você nasceu? Que dia você nasceu? Tem gente aqui que está bem pertinho de completar ano, né? 15, dia 15, né? Que dia você nasceu? Dia 15, né, pastor? Como é que você prova isso, pastor? Como é que você prova isso que nasceu dia 15? Tem um... Hã? No registro, né? Não tem mais registro. Agora é certidão de casamento. O registro já foi, né? Ah, tem um registro. Ah, então... provavelmente tem na carteira de motorista, né? Ah, então, beleza. Então, a sua prova é um pedaço de papel, então, né? A prova do dia que você nasceu é um pedaço de papel. Aí você vai dizer, ah, não, a prova é um pedaço de papel. Não, mas teve gente que viu eu nascer. Ah, então você acredita também em testemunhas, né? Então, tem testemunha, né? E por que é que ninguém acredita nesse pedaço de papel aqui escrito por testemunhas? Esse aqui também é um pedaço de papel escrito por testemunhas. Por que tem tanta gente que tem dificuldade de acredita numa carteira, no registro de nascimento, mas nesse pedaço de papel aqui escrito por testemunhas, o pessoal tem dificuldade de acreditar. Noé não. Noé acreditou em Deus e ele andou com Deus. E por causa dele, nós hoje estamos aqui para continuar a cultuar e a engrandecer a Deus. E aí deve perguntar, não, como era que Noé soltou aqueles bichos lá, tudo? Não, como eu já falei, aquele montes naquele tempo era diferente. Era bem diferente. Os animais não tinham pavor do homem. Depois foi que veio a ter medo do homem. Está na Bíblia. Eles fugirão de ti, terão pavor de ti. E depois foi que o homem veio se tornar carnívoro. Então, nós hoje estamos aqui porque um homem resolveu obedecer a Deus. Então, Deus, quando Ele nos chama para uma missão, Ele vai nos capacitar inteiramente. Mas a gente tem que dar o passo de fé. A gente tem que obedecer. E fé é um fundamento do cristianismo. Fé é uma doutrina básica do cristianismo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Deus abençoe nossos corações, coloque essa palavra nos nossos corações e que possamos a cada dia mais exercitar a nossa fé para aumentar. Amém?